Salve, salve, meus amigos do Execução Fiscal em Curso, 19 horas e 47 minutos desta quarta-feira, iniciando a nossa live. Me digam, por gentileza, se me ouvem bem, se me veem a contento. Milagre a gente não faz, né? Mas estamos aqui para tentar atender a área técnica. Muito boa noite ao pessoal que está chegando, ouvindo um Foo Fighters hoje, um som mais eclético, Best of You, um grande som do Foo Fighters. Show 100%, muito obrigado pelo feedback, muito legal estarmos juntos de novo. Estou adorando esse sistema de uma live fixa quarta-feira para falarmos de assuntos que eu particularmente gosto muito e que possam interessar a nossa comunidade, nossos amigos do Execução Fiscal em Curso. E hoje reservei para tratarmos de questões práticas, questões técnicas, mas práticas. Resolver algumas dúvidas, eu tenho as minhas anotações de dúvidas que o pessoal compartilhou e vamos atendê-las na nossa live. Muito legal, pessoal. Rock and roll muito bacana isso aqui. Vamos dar sequência à nossa live. Pessoal, então, avisos paroquiais, por favor. Vamos serenar aqui o nosso rock and roll. Vamos dar sequência aqui, ó. Pessoal, quem estiver chegando, por gentileza, faz um print da tela aí, compartilha no seu story, me marca aqui o Execução Fiscal em Curso, que eu reposto para a gente difundir, chegar a cada vez mais potenciais interessados na temática da prescrição na execução fiscal. Me marca aí nos seus stories, por gentileza, que se houver algum amigo, algum colega de escritório, colega de estudos, tiver interesse, que imagine que possa ter interesse, por gentileza, mande aí num aviãozinho a nossa live para ele também. Ajuda demais a alavancar a entrega, né? Porque o Instagram não mostra o conteúdo para todos os nossos seguidores, mas sim somente quando percebe que o conteúdo é relevante, que é um conteúdo que interesse a comunidade. Então, muito boa noite, faz aí a remessa, o envio, compartilha a live para outros amigos potenciais interessados que possam se valer desses conhecimentos, dessas experiências, dessa nossa conversa. Pessoal, reservei esta nossa quarta live, essa live número 4, toda quarta-feira, 19h47, tratando especificamente. É incrível como a gente consegue discutir assuntos relevantes em prescrição na execução fiscal. Muito boa noite a galera que vai chegando aí. Brian, Larissa, o Fábio, meu amigo, Flávio, todos os amigos do Execução Fiscal em Curso, figurinhas carimbadas aqui da nossa live. Fico muito alegre com a presença de todos vocês. Já correu um pouquinho, não consegui nominar todos. E aí eu estava falando que esta é a nossa quarta live e eu reservei esta para tratarmos de questões práticas. Por quê? Porque muitos amigos, seguidores compartilham aqui através do direct ou mesmo em comentários aos nossos posts alguma dúvida, alguma insegurança a respeito da prescrição na execução fiscal. Porque realmente, como eu falei, é incrível como a gente consegue ter tanto volume de informações a tratar e a gente está sempre colocando a orientação de acordo com o pensamento do STJ fundamentalmente. Porque o STJ tem uma vasta produção e não é apenas o STJ, nós temos uma jurisprudência que vem sendo consolidada desde o tempo do TFR, que exercia a revisão a título de segunda instância da Justiça Federal antes da Constituição de 1988. Foi apenas com a nossa Constituição Cidadã que tivemos a criação dos tribunais regionais federais como tribunais de apelação e o STJ como uma espécie de uma terceira instância. Não é bem isso, mas acabou absorvendo a estrutura do TFR,
vários ministros da FR passaram a ministros do STJ naquela época, e o STJ foi construindo ao longo do tempo uma jurisprudência debatendo tanto a lei das execuções e muito mais o CTN, que no mais das vezes se mantém praticamente intocado desde a sua edição lá em 1966 e, portanto, a jurisprudência tem uma longa caminhada, uma longa e profícua caminhada, trazendo interpretações, e mais recentemente, em 2018, uma guinada, onde eu dava uma aula e eu usei essa expressão, o cavalo de pau da jurisprudência. Foi uma grande transformação do pensamento que vinha vigendo até então, e o STJ deu esse cavalo de pau, e isso causa seguramente muitas dúvidas, e há ainda situações que não estão resolvidas na jurisprudência do STJ, e a casuística acaba sendo atendida pelos tribunais de apelação. Eu me reporto muito à jurisprudência do TRF da 4ª Região, que é o tribunal ao qual eu me encontro vinculado aqui na 4ª Região. Sou juiz de uma vara de execuções fiscais aqui em Porto Alegre, vinculado, portanto, ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, e o tribunal tem sim uma produção em tributário que é respeitada em todo o Brasil, acaba sendo, até pela proximidade, pela vinculação, a fonte de inspiração para esclarecermos a casuística, aquele detalhezinho que escapa, né, como não poderia deixar de ser, escapa do filtro que o STJ estabeleceu, por exemplo, nesse cavalo de pau, nessa guinada da jurisprudência a partir de 2018. E alguns seguidores me compartilham algumas dúvidas que elas acabam se repetindo, elas vão e vêm. E eu separei uma dúvida, acho que foi da Tatiana, que tem tudo a ver com a nossa primeira aula. Ela me dizia: olha, Thiago, eu perdi a primeira aula. Pessoal, as aulas estão todas aqui no IGTV. É só buscar pelo IGTV aqui do Execução Fiscal em Curso. Os conteúdos estão todos lá para assistir num horário, num dia, enfim, que possa ser mais conveniente. E também, eu esqueci de comentar isso nos avisos paroquiais, né? Na igreja lá na minha cidade de origem tinha, todo domingo o padre dava os avisos paroquiais, tais coisas que iam acontecer. E aí estão aqui também os nossos avisos paroquiais, e eu esqueci de comentar que um dos nossos avisos paroquiais, que o resumo das nossas 3 primeiras aulas, os conteúdos mais densos que nós demos nas 3 primeiras aulas, estão para ser distribuídos através do link que se encontra na bio aqui do Execução Fiscal em Curso. Se você tiver interesse, é só se inscrever ali no link que está na bio, e desculpa, já devia ter sido distribuído, né? A gente está com um pequeno atraso aí, mas eu acredito que ainda essa semana a gente vai remeter o resumo com a referência de todos os julgados que foram referidos aqui, enfim, mencionados nas nossas 3 primeiras aulas sobre a prescrição. E eu dizia que a Tatiana tinha uma dúvida que é uma dúvida que é recorrente, né? Várias são dúvidas recorrentes, e nós temos uma insegurança que diz respeito lá ao conteúdo da nossa primeira aula. Na primeira aula eu tratei fundamentalmente das diferenças dos sistemas, das sistemáticas de apuração dos créditos tributários, diferenciando as situações de lançamento de ofício, que é aquela situação mais complexa, até porque o lançamento de ofício acaba inaugurando um procedimento administrativo no qual o contribuinte tem uma oportunidade para apresentar uma impugnação. No âmbito federal é assim que se nomina, né? Uma impugnação, uma manifestação defensiva do contribuinte. E além disso, né, a partir da decisão desta impugnação, ele pode ainda percorrer a via recursal no âmbito do processo administrativo fiscal federal. Ele vai percorrer e vai chegar até o CARF. E esta é a sistemática do lançamento de ofício, lançamento que também se chama direto, tem todo esse percurso do procedimento, né, desse processo administrativo fiscal. Nos documentos escritos a gente se reporta às vezes por PAF, que é processo administrativo fiscal, é assim que a gente nomina no âmbito da União da Receita Federal. Bom, e aí então eu diferenciei esta situação
da constituição do crédito tributário através de um procedimento mais complexo, que é esse inaugurado pelo auto de infração ou por uma notificação de lançamento ou documento que o valha, não é? E diferenciando da sistemática do autolançamento e na sistemática que é a sistemática que viceja, pelo menos a partir de 84, né, nós temos base legal, um decreto-lei, né, na época de 84, em que esse decreto-lei 21.084, enfim, está referido lá, não lembro de cor essa base, mas a partir daí nós tivemos essa espécie de terceirização da apuração do crédito tributário. Vocês podem percorrer o CTN e não vão perceber nenhuma fundamentação legal para o autolançamento, que é uma nomenclatura que nem existe no nosso CTN, foi importada, que eu tenho notícia, do direito italiano, né, do autolançamento, e a partir dessa prática em que o contribuinte, com base nesses normativos, né, que não estão no código, mas a partir dessa prática regulamentada em que o contribuinte mesmo, ele próprio apura o valor do tributo, ele informa a base tributável, ele calcula o valor do tributo, informa todo esse manancial de informações ao órgão fazendário, ele tem aí uma espécie de confissão de débito e a partir desta confissão a dispensa, não há necessidade de uma constituição do crédito que ele próprio declarou por devido, mediante uma notificação num auto de infração, num lançamento de ofício, ele fica dispensado, e esse foi um entendimento que foi consolidado na súmula 436 do STJ, ou seja, quando o contribuinte apresenta a declaração, já está definitivamente constituído o crédito tributário. Diferente lá no lançamento direto. Como eu expliquei na primeira aula, é necessário a formalização do lançamento, a notificação do contribuinte e o esgotamento desse procedimento administrativo que muitas vezes o contribuinte se vale. Ele percorre a via administrativo com impugnação com recursos e apenas com o julgamento de todas as impugnações, recursos e manifestações defensivas, apenas com isso teremos a constituição definitiva do crédito tributário, que é o que o artigo 174 do CTN estabelece como marco, como disparo do prazo prescricional para a cobrança daquele crédito que se tem então por definitivamente constituído, que não há mais discussão na via administrativa. No autolançamento, o próprio contribuinte aponta qual é o seu débito e isso acaba dispensando, como eu disse, a necessidade da apuração fazendária, apuração mediante um auto de infração ou notificação de lançamento ou coisa que o valha. Daí que as sistemáticas são diferenciadas com contagens que têm algo em comum, porque o prazo prescricional somente poderá ocorrer a partir da constituição definitiva do crédito tributário, é assim que a nossa lei complementar estabelece como marco inicial. Bom, Thiago, então da constituição definitiva vai ser do momento do encerramento do processo administrativo no caso de um lançamento de ofício, e como funciona no autolançamento era a questão da Tatiana. Bom, a constituição definitiva, súmula 436, se dá no momento da entrega da declaração. E como se conta a prescrição? Bom, a prescrição já tem uma nuance, muito embora o CTN estabeleça como a constituição definitiva, ali sendo o marco inicial, ocorre que o tema 383 do STJ estabelece que será do vencimento o prazo inicial da prescrição para a cobrança deste crédito tributário. Carolina faz uma pergunta: e o prazo quando o crédito não é lançado no autolançamento? Aí é essa situação. Aí vai haver a constituição do crédito tributário por um auto de infração, por uma notificação de lançamento ou coisa parecida. Pode haver nomenclaturas diferentes no âmbito municipal, no âmbito estadual. O que importa é a necessidade de uma notificação do contribuinte acerca da apuração daquele crédito tributário. Então veja, para responder as duas perguntas. Então, de um lado nós temos
no sistema do lançamento direto a necessidade do esgotamento do processo administrativo, que é isso como a Carolina pergunta, vai haver a necessidade do esgotamento de todo esse procedimento administrativo para passar a correr a prescrição. No autolançamento, de outro lado, nós temos a constituição definitiva já no momento da entrega daquela declaração, que são várias declarações, né? Pode ser a declaração do empregador doméstico, pode ser a nossa declaração de imposto de renda, pode ser uma DCTF, uma H, enfim, são várias declarações que não vem ao caso a gente diferenciar. O que uniformiza todas elas é essa confissão do valor do crédito tributário pelo próprio contribuinte. Então, nessa situação, o tema 383 do STJ diz que vai se contar a partir do vencimento. Agora já não entendi, Thiago, é do vencimento da Constituição definitiva. De um lado diz o CTN que é a Constituição definitiva, o marco inicial da prescrição. De outro lado, o tema 383 fala que é do vencimento. Como é que funciona? Tudo porque tanto a sistemática do lançamento de ofício quanto no autolançamento há a previsão no decreto 70.235 que haverá a necessidade do estabelecimento de um prazo para cobrança amigável. É assim que está no 70.235. No conteúdo da aula está lá no resumo. Quem tiver necessidade pode acessar, lá tá os artigos e as bases. Mas vai haver necessidade do aguardo de um prazo. Por que acontece? O contribuinte vai receber lá o encerramento, a notificação que já julgamos o seu processo administrativo. O CARF negou o provimento ao seu recurso, está aqui um DARF para fazer o pagamento deste crédito. Então há a necessidade de um prazo para que ele pague, afinal de contas, aquilo que se tornou definitivamente constituído, ou seja, que não mais se discute na via administrativa. O decreto 70.235 estabelece este prazo para cobrança amigável. E se não há a possibilidade de uma execução, a própria lei, o 70.235 ele tem força de lei, ele estabelece a necessidade de um prazo de cobrança amigável, ou seja, não podemos executar neste prazo de cobrança amigável, nós não temos o disparo do prazo prescricional. Então é uma pequena nuance que temos um que outro achado no sistema normativo que justifica essa compreensão do STJ, que será a partir do vencimento. Então, tanto no lançamento de ofício, que será na Constituição definitiva, depois esse prazo para pagamento amigável, tanto também no autolançamento, que no mais das vezes vai haver um prazo estabelecido na DARF lá para pagamento daquela obrigação tributária que ele próprio confessou por devido no caso do contribuinte. E tem mais uma outra referência, eu deixei ontem dando uma aula que eu fui me dar conta e agora temos também quando o CTN traz a regulamentação da dívida ativa, da inscrição em dívida ativa, porque a nossa lei de execuções acabou por absorver uma prática, um jeitão da regulamentação do Código Tributário Nacional no que diz respeito à dívida ativa, porque o CTN traz da dívida ativa tributária e essa sistemática foi replicada para as dívidas não tributárias lá na lei das execuções fiscais. E aqui quando o CTN fala da dívida ativa, então dívida ativa tributária, diz lá constitui dívida ativa tributária. Eu estou lendo o artigo 201 que eu achei muito curioso, né? A gente vê isso aqui tantas vezes e de vez em quando se depara com algo que é inovador. Ricardo, muito obrigado, querido. Meu colega também, muito honrado aí pelo elogio, pelo acompanhamento. Agora fiquei numa saia justa aqui, que o Ricardo é um excelente, extraordinário, juiz talentosíssimo e também colega nas execuções fiscais. E aí diz aqui o 201 que depois de esgotado o prazo fixado para pagamento pela lei ou pela decisão final proferida em processo regular. Eu confesso que não tinha me dado conta assim, deste impacto, né? Porque o próprio CTN tem uma previsão que há a necessidade do esgotamento de um prazo
para pagamento, né, desta dívida ativa. Então nós teremos depois desse prazo para pagamento, aqui diz respeito à inscrição deste crédito que acabou não sendo honrado pelo contribuinte, não é? Então vai haver inscrição para fins de execução fiscal. Então o próprio CTN tem essa nuance dizendo que há uma necessidade de um prazo para pagamento daquele crédito que é definitivamente constituído. São pequenas coisas que a gente mais aprende do que ensina, né? O bacana, eu estava falando ontem também que o bacana de lecionar não é propriamente ensinar, mas é mais aprender. É muito bacana, isso é muito prazeroso, gratificante a gente discutir assuntos que são de interesse da comunidade, dos amigos da execução. E também a gente aprender, revisitar assuntos que a gente vai tocando de ouvido, mas deparando com eles é muito bacana também, fico muito satisfeito. Então, espero que a pergunta da Carolina tenha sido atingida, tenha sido respondida. Então, o prazo vai ser o prazo do fixado a partir do esgotamento desse processo administrativo, definitivamente constituído o crédito, vai haver um prazo para pagamento amigável. A partir deste vencimento do DARF, modo de dizer, vai haver o disparo do prazo para execução fiscal. Este prazo, nós sabemos, em se tratando de crédito tributário, vai ser um prazo de 5 anos, também estabelecido pelo Código Tributário Nacional. E uma das questões que me passou hoje, poderia o juiz ou não reconhecer a prescrição ocorrida eventualmente entre esta constituição, vencimento da obrigação e o ajuizamento da respectiva execução fiscal? Poderia ou não? Porque eu passei por um julgado do STJ que o julgado disse que o juiz não deveria aguardar manifestação, porque há necessidade em algumas situações da demonstração por parte do interessado no que diz respeito à prescrição. Eu particularmente não concordo e sempre atuei dessa maneira profissionalmente, além de confiar nesse posicionamento também em sede doutrinária. Por quê? Quando o juiz vai analisar a petição inicial e percebe que há um prazo superior a 5 anos do vencimento até a data da propositura da execução, não é? O juiz pode sim, e tanto a lei das execuções permite, pelo artigo 40, que o juiz avalie de ofício a prescrição, e, no mais das vezes, ainda o CPC, tanto o antigo quanto o 2015, também permitem que o juiz reconheça e pronuncie de ofício a prescrição ocorrida antes do ajuizamento. É importante lembrar que o STJ diz que no momento da decisão determinante da citação, esta decisão interrompe o prazo prescricional, mas isso tem um efeito de retroagir a data da propositura da execução, porque é assim a sistemática do antigo 219 lá do CPC, e essa foi o pensamento que foi incorporado também às execuções fiscais nesta interpretação integrativa, esse diálogo, né, para usar um termo moderno, diálogo das fontes em se tratando das normas processuais. Então, o despacho do juiz que determina a citação interrompe a prescrição retroativamente à data da propositura da execução fiscal. E o juiz vai avaliar, portanto, há mais de 5 anos do vencimento até a propositura, se há aparentemente a superação do prazo prescricional, o juiz pode, de ofício, intimar, provocar a fazenda credora a dizer: ocorre aqui ou não uma causa de interrupção que possa ter interrompido e ou suspenso por algum prazo a prescrição tributária? Temos alguma causa? O que mais acontece é um parcelamento. Muitas vezes o contribuinte, neste percurso da inscrição até o ajuizamento, pode ter parcelado o seu crédito, e o parcelamento, vale lembrar, é uma causa de interrupção do prazo prescricional, porque é um ato extrajudicial no qual o contribuinte reconhece o seu crédito. Portanto, se aplica a causa de interrupção que está lá prevista no 174, parágrafo único, inciso 4º. É um daqueles atos que
inequívocos, né? Um ato inequívoco, mesmo extrajudicial, em que o devedor reconhece a exigência da sua obrigação. Então ele pode sim, o juiz pode reconhecer de ofício a prescrição, pode, desde que ouça previamente, e às vezes vai ouvir do credor que aqui houve uma causa de interrupção, houve um parcelamento, houve alguma outra coisa, um depósito que suspendeu a exigibilidade do crédito, houve alguma situação. E vale lembrar uma coisa que acho que até me escapou no momento que eu escrevi o livro, que está para sair agora, o pessoal está em aprovação aqui lá na Hotmart, o livro da prescrição na execução fiscal. Me escapou esta informação, então eu entrego em primeira mão. A data da inscrição, melhor dizendo, a inscrição do crédito em dívida ativa não tem importância com relação aos créditos tributários. Com relação aos créditos tributários, a inscrição em dívida ativa não tem efeito com relação à prescrição. A prescrição continua correndo, a inscrição é um ato administrativo no qual o crédito é mantido. Então, no registro da dívida ativa, aí daí se extrairá a certidão, que é o título executivo para a propositura da inscrição, mas ela mesma, a inscrição do crédito em dívida ativa, não tem repercussão sobre a prescrição tributária. Porque a prescrição de créditos destituídos de natureza tributária, estes sim sofrem a influência que está lá na nossa Lei das Execuções Fiscais, no artigo 2º, parágrafo 3º, porque lá diz o seguinte, que a inscrição em dívida ativa suspende a prescrição por 180 dias. 180 dias. Mas isso, Thiago, não se opera com relação aos créditos tributários? Na verdade, não. Por quê? Porque a nossa lei para tratar de prescrição tributária precisa ser uma lei complementar, é assim que a nossa Constituição exige. E a nossa lei de execuções é uma lei ordinária. Então ela é formalmente inconstitucional nessa parte, no que diz respeito à prescrição, à suspensão da prescrição tributária. O nosso Tribunal TRF da 4ª Região já tem o reconhecimento, né, em arguição de inconstitucionalidade dessa invalidade da lei de execuções no que diz respeito aos créditos tributários. Então, respondendo à questão, com relação aos créditos tributários, a inscrição não tem qualquer repercussão. Com relação aos créditos destituídos de natureza tributária, débitos contratuais, multas, né, porque tributo não é sanção de ato ilícito, né, multas administrativas, enfim, uma ampla gama de créditos destituídos de natureza tributária, ressarcimento de valores indevidamente pagos pela administração, e isso vai longe. A Lei 4.320 traz, o nosso artigo 39, traz um rol que praticamente abrange quaisquer créditos fazendários. Bom, com relação a esses créditos, portanto, há sim de se observar esta suspensão do prazo prescricional a partir da inscrição em dívida ativa. Então, bacana, pessoal. Suzy chegando aí, Sandro, muito boa noite. Bacana, mais amigos aí presentes na nossa live. E aí, então, portanto, o juiz pode sim reconhecer a prescrição. Com essas peculiaridades, ele vai ter que observar, primeiro, sempre o dever de ouvir previamente o exequente, eventualmente a ocorrência de algum caso que tenha interrompido, um evento que tenha interrompido ou suspendido o prazo prescricional. E com relação aos créditos destituídos de natureza tributária, vai ter que observar esta suspensão de 180 dias, né, decorrente da inscrição em dívida ativa, isso apenas com relação aos créditos não tributários. E a partir daí o juiz vai dar esta decisão determinante da citação, e aí vai lá as cartas de citação para o domicílio fiscal do nosso executado, né? Porque a nossa lei de execuções elegeu a citação preferencialmente a ocorrer por carta, com a carta com aviso de recebimento. Vai lá uma carta de citação. Bom, se nós não localizarmos o nosso executado, né, não localizarmos para fins de citação o nosso executado, o STJ teve a interpretação que é a partir da ciência do credor com relação a este fato que prejudicou a execução, que frustrou a execução, a não localização do executado no seu domicílio fiscal. Isso acontece com alguma frequência com relação aos devedores, né, pessoas jurídicas, sociedades empresárias e por aí vai. Então,
desta ciência do credor, da não localização do devedor, né, teremos o disparo do prazo da prescrição intercorrente. Eventualmente, o devedor pode ter sido citado, ou seja, citado no sentido de que basta a entrega da carta naquele domicílio, no domicílio fiscal que está apontado na inicial executiva. Então teremos lá a entrega da carta, o AR dizendo entregue, tem um nome, um garrancho rubricado lá, comprovando a entrega. Pouco importa se a entrega foi em portaria, algum empregado do condomínio, empregado doméstico, não importa a pessoa que tenha recebido, tenha firmado o recebimento da correspondência no aviso de recebimento. Pouco importa, que basta é a entrega. A nossa lei de execuções assim imaginou, e foi isso confirmado também pelo STJ. Vale, portanto, a entrega da carta. O que não vale é mudou seu endereço desconhecido, ausente, não procurado, prédio sem portaria, né, endereço não coberto pelos correios, como acontece em algumas situações. Nessas situações não temos entrega da carta, não temos a efetivação da citação. Portanto, a partir da entrega da carta, teremos um prazo de 5 dias. O executado tem um prazo de 5 dias úteis para pagar a execução ou garantir a execução, melhor dizendo, indicando bens penhoráveis ou contratando um seguro garantia ou apresentando uma fiança bancária. São algumas das sistemáticas pelas quais o executado pode garantir a execução. E a gente vai aguardar esse prazo de 5 dias úteis agora, com o Código de 2015, 5 dias úteis para ele pagar ou garantir a execução. Uma dupla alternativa que o executado tem. Bom, se ele se mantiver inerte, não pagar nem garantir a execução, se abre o espaço para uma penhora gravosa, como eu chamo. Abre espaço porque ele não indicou qualquer bem da sua conveniência, preferencial, né, que seja menos gravoso para o nosso executado, né, para que seja penhorado. Então nós teremos uma possibilidade de uma penhora gravosa, uma penhora que vai se realizar independentemente da conveniência, da indicação de qualquer bem por parte do executado. Isso vai se operar a partir da ordem de preferência ditada pela própria Lei de Execuções no seu artigo 11. É uma penhora que fundamentalmente vai buscar bens imóveis, veículos, dinheiro, e dependendo de requerimento do credor, independentemente da expedição de um mandado, o credor pode requerer: olha, eu quero aqui já a efetivação de uma ordem de bloqueio de valores através hoje do Sisbajude. Podemos ter, portanto, a pedido do credor, é necessário o requerimento do credor, a decretação da indisponibilidade de recursos financeiros do nosso executado através deste mecanismo eletrônico do Sisbajude. Por exemplo, alternativamente, podemos ter a expedição de um mandado de penhora a ser direcionado em cumprimento lá naquele domicílio. Afinal de contas, nós tivemos a efetivação da citação com a entrega da carta. Bom, temos então alguns mecanismos, tem outros ainda, mas não vem ao caso. O que eu quero dizer, podemos ter algumas iniciativas com relação à tentativa de penhora, tentativa de indisponibilização de bens do nosso devedor, do nosso executado. E se esta tentativa restar infrutífera, não é? Tentativa infrutífera de penhora, nós temos também uma situação de execução fiscal frustrada que, na compreensão ditada pelo STJ, a partir da ciência do credor, não é, desta primeira diligência infrutífera, nós temos o disparo do prazo prescricional. Então, no primeiro exemplo, não localizamos o devedor para citação. A partir da ciência do credor, disparo do prazo prescricional. A partir da tentativa infrutífera de penhora de bens do devedor que já foi citado, não é? Mesmo por edital, nós temos o disparo a partir da ciência do credor. São duas situações que são frequentes no nosso cotidiano. Daí que a questão que me chegou, Fabiana Cassol também, legal, Sandro, bacana ter vocês aqui. E aí, então, a questão que me chegou é a seguinte: nós temos o disparo deste prazo prescricional, né, a partir da ciência do credor, certo? E a questão que me chegou era mais ou menos: e se o credor não tiver esta ciência? Se o credor não for intimado desta situação, desta crise da execução, dessa precariedade da situação financeira do executado, não tiver dessa frustração da execução, em síntese. Bom, essa é a questão
De acordo com o STJ compreende que existe um prejuízo presumido, vou localizar aqui no julgado do STJ, existe um prejuízo presumido em detrimento do credor na situação em que ele não tem, né, o nosso guia mestre aqui, que é o recurso especial 1.340.553, ele estabelece lá que quando houver, no item 4.4 da ementa, quando houver a falta da intimação que constitui o termo inicial, se houver essa falta de intimação, não há o disparo do prazo prescricional. E aí a questão que me chegou, tá, mas isso por quanto tempo? Por quanto tempo isso pode perdurar? Por 5 anos? Por 9 anos? E eu vou responder com uma situação que o Tribunal de Justiça de São Paulo, o Tribunal de Justiça de São Paulo é o maior tribunal do mundo, né? E há anos atrás eu fui a São Paulo num evento sobre execuções lá no TRF da 3ª Região, e aí uns juízes de São Paulo foram palestrar, e eles deram um exemplo que na direção do foro do tribunal lá da sede, lá, da própria capital, né, do Foro Central lá de São Paulo, não sei como é que é o nome, mas aqui em Porto Alegre é o Foro Central, mas enfim, da sede da Justiça Estadual da primeira instância em São Paulo, havia um juízo anexo à direção do foro, um juízo anexo no qual tramitavam nada menos que 5 milhões de execuções fiscais. 5 milhões de execuções fiscais num juízo que era um apêndice da direção do foro. Bom, e deparando-se com essa situação que não pode ser menos do que caótica, né? O Tribunal de Justiça de São Paulo instituiu uma força-tarefa. Quem for de São Paulo aí pode compartilhar alguma informação, aí, alguma curiosidade com relação a isso. E aí fizeram uma força-tarefa lá para dar cabo dessas execuções e rapidamente baixaram de 5 para 3 milhões. Então foi um grande avanço, nós tínhamos então somente 3 milhões de execuções fiscais e era um grupo de juízes que conduziam esses processos, mas não era uma equipe, não era nenhum exército de juízes ou servidores, até porque para chegar nesse manancial de 5 milhões de feitos, né, a nossa vara tem 30 mil e ela se mantém sob controle, mas já são 30 mil e já dá bastante trabalho. Imagina 5 milhões. E aí, o que eu quero dizer, o Tribunal de Justiça de São Paulo, por conta dessa multiplicidade de situações, uma coisa tão, para nós aqui, uma situação gritante, 5 milhões de processos num juízo competente para isso, diante dessa multiplicidade de situações, o Tribunal de Justiça de São Paulo tem um precedente dizendo que a Fazenda Pública, se ela não foi intimada, não é, com vista dos autos para manifestação, ela não pode ter contra si o curso do prazo prescricional. E lá era um exemplo em que a Justiça, que é apreciado pela Justiça Estadual, que a Fazenda exequente não teve vista do processo por 22 anos. E o tribunal reformou a sentença que havia reconhecido a prescrição intercorrente. Por quê? E aqui tem alguns detalhes. Porque a nossa lei de execuções estabelece, lá no seu artigo 25, a gente está falando ainda de uma lógica lá de 80, essa lei ela foi rascunhada em 78, pelo que eu tenho notícia, e nós estamos tratando de processos físicos, até porque a realidade de processos eletrônicos ela é relativamente recente na nossa história. E aí, tratando-se de processos físicos, nós temos o artigo 25, que estabelece que qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública será feita pessoalmente. O que isso significa? Entrega dos autos com vista. Na nossa vara, no tempo do processo físico, eram fardos e fardos de autos físicos amarrados e vinham os motoristas da Fazenda Pública retirar aqueles processos em carga e neste momento, quando havia retirado do processo em carga com vista, havia, portanto, a intimação da Fazenda Pública, havia um procurador, assinava, lá cara, os motoristas carregavam aqueles processos. Isso era uma sistemática bastante lenta e hoje a intimação é feita em segundos e muitas vezes a resposta vem em poucos minutos. Então, dinâmica
mudou muito. Mas naquele julgado, o Tribunal de Justiça de São Paulo reformou a sentença que havia reconhecido a prescrição, não é? Muito embora tenha havido esse gap de 22 anos. Então, respondendo essa pergunta do seguidor, não é? Pode permanecer indefinidamente. Olha, a situação não foi resolvida pelo STJ. Na verdade, o STJ deixou entreaberta a porta para que não se reconheça a prescrição no caso do credor não ter vista do processo ou vista pessoal em se tratando de autos físicos ou não for intimada, né, da ocorrência dessa precariedade, dessa crise da execução, da não localização do devedor, da não localização de bens. Então, seria a partir da ciência do credor. Isso pode se protrair no tempo. Nós não queremos que isso chegue a tantos meses, a tantos anos, enfim. Mas a porta está aberta do STJ e não temos uma solução, uma casuística maior, além disso, que é alarmante, esse precedente alarmante do STJ. O Brian pergunta, a partir da primeira busca via sistema conveniado se esbajou de infrutífera e consequente vista à fazenda pública, já se pode começar a contar o prazo? Exatamente, a partir da primeira diligência infrutífera nós temos o disparo do prazo prescricional, desde que a fazenda pública seja cientificada, ela tenha sido intimada disso. Afinal de contas, isso que acontece normalmente. Nós temos a não localização do devedor no seu domicílio, que está indicado na inicial. Naquele primeiro exemplo que eu dei, que a gente teve a remessa da carta de citação e a carta não chegou a ser entregue, porque o endereço é inexistente, porque não é coberto pelo correio, porque não tem portaria, não foi atendido, enfim, falecido. Tem várias situações que o AR aponta ali pelas quais a carta não é efetivamente entregue. Então, nessa situação, o que o juiz vai fazer? Olha, credor, o que o senhor quer que faça? Quer indicar um novo endereço para a gente tentar localizar o nosso devedor? Ele não fala isso, mas dá vista para que isso, e normalmente o credor pode indicar um novo endereço, ele pode providenciar, aviar um pedido de redirecionamento da execução, por exemplo, contra os sucessores de um contribuinte que já havia falecido. São situações, são nuances que é a partir da vista do processo para o credor vai providenciar estas diligências, vai dar impulso à execução. Então é isso que acontece normalmente. Temos uma situação de precariedade vista por credor, ele vai provocando o credor a tomar as iniciativas necessárias ao curso da execução. A partir daí, portanto, se tem o início do prazo prescricional na compreensão do STJ, e este prazo vai ser interrompido na ocorrência de uma efetiva penhora ou na efetiva citação do executado. Aqui numa das aulas eu comentei, na verdade, na aula de prescrição intercorrente, eu acho, na verdade a citação ela não está prevista na lei de execuções. Na verdade ela está prevista na lei de execuções, mas isso não é incompatível com... A lei de execuções prevê o despacho inicial e isso era incompatível com o CTN, e agora o CTN prevê como o despacho determinante da citação como a causa de interrupção do prazo prescricional. A citação não é mais a interrupção do prazo prescricional, isso era a redação original do inciso 1º do parágrafo único do artigo 174. Em síntese, não é a citação que interrompe a prescrição, mas sim o despacho que determina a citação. Isso a partir de 2005. Então, é o despacho, o ato que interrompe o curso da prescrição. Mas o STJ disse que a citação também interrompe a prescrição, mas isso por conta da não localização inicial do executado para fins de citação. Então, pode haver a não localização do executado, né, no domicílio que está indicado na inicial. Temos aí, então, a necessidade de uma renovação de diligência. O credor pode indicar um novo endereço, pode, enfim, provocar algum outro curso do processo, e na ocorrência da citação, que é a consumação daquela decisão que já havia sido determinada anteriormente, a ordem de citação já havia sido proferida, então a consumação dessa citação é uma causa de interrupção, é a compreensão que o STJ deu para a matéria. E também é causa de interrupção desta prescrição intercorrente
a efetiva localização de bens penhoráveis. Pode ser tanto pelo Sisbajude, tanto pelo Renajude, tanto por uma Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, tanto por uma penhora. São situações que podem interromper o curso da prescrição intercorrente. Não é, portanto, qualquer requerimento do credor. Agora eu quero nova diligência aqui, agora eu quero nova tentativa de penhora com aquilo, eu quero agora expedição de tal ofício, agora eu quero renovação do sistema Sisbajude, quero a renovação de diligências que se mostram infrutíferas. Estas diligências infrutíferas não interrompem o prazo prescricional na compreensão do STJ. Bom, o STJ então estabeleceu que essas são as causas de interrupção e elas podem ocorrer dentro de um prazo de 1+5, porque é um prazo de 1 ano de suspensão para diligência seguido de mais 5 anos do prazo prescricional. Este prazo, já falei, este prazo de suspensão de 1 ano, na verdade, tudo indica que é um prazo inconstitucional no seu aspecto formal, porque a nossa lei de execuções é uma lei ordinária, não é uma lei complementar, e se exige, como eu disse, lei complementar para tratar de prescrição tributária. Portanto, temos aqui a necessidade o Supremo está com essa questão pendente, né, um recurso especial, um recurso extraordinário com relação a essa temática, está pendente para definir se, afinal de contas, a lei de execuções nesta parte, neste tocante, é formalmente inconstitucional, como já temos manifestação, por exemplo, do nosso Tribunal Regional Federal aqui da 4ª Região. Então, nós temos, de acordo com o STJ, até este momento, no panorama que nós temos hoje, o STJ disse o prazo é 1+5. O nosso Tribunal Regional Federal, o prazo é, em se tratando de tributário, 5 anos. Em se tratando de créditos não tributários, o prazo é 1+5. Por quê? A suspensão da prescrição, a exemplo daquela suspensão de 180 dias, se aplica para créditos não tributários. Então, em se tratando de créditos não tributários, observamos tanto a suspensão de 180 dias a partir da inscrição do crédito em dívida ativa e também, em se tratando de prescrição intercorrente, nós também temos a observância do prazo de suspensão de 1 ano para diligências do credor, é o que está regulamentado no artigo 40, com a subsequente contagem de mais 5 anos. É a interpretação que o nosso Tribunal Regional Federal da 4ª Região fez, conjugando a sua arguição de inconstitucionalidade já julgada com o precedente vinculante do STJ, que é esse recurso especial 1.340.553. Então teremos um prazo, de acordo com o STJ, 6 anos, de acordo com o nosso TRF, 5 anos, em se tratando de créditos tributários, certo? Diferenciando tributários e não tributários é uma coisa diferente, uma nuance que o STJ não observou. Então, teremos esse prazo de 1+5 ou 5 anos e neste prazo pode haver esta interrupção por localização de bens penhoráveis por diligências frutíferas requeridas pelo credor. Uma das questões que me chegou por um seguidor é o seguinte: se no último dia, por exemplo, do prazo de 1+5 ou dos 5 anos, no último dia o credor apresenta um pedido de penhora, por exemplo, eu quero a penhora do imóvel da matrícula tal, tá aqui a cópia da matrícula de propriedade do nosso executado. De acordo com o STJ, foi a interpretação que eu fiz na aula anterior, de acordo com o STJ, este requerimento, apesar de ser apreciado após o esgotamento do prazo, este requerimento foi formulado, ele veio para o processo dentro do prazo prescricional. Não tinha se esgotado 1+5 ou 5 anos. E aí, então, deve o juiz avaliar este requerimento de penhora. Por exemplo, vai ser necessário, por exemplo, reconhecer uma fraude de execução ou determinar simplesmente a própria penhora de um bem localizado em nome do devedor por parte do credor. O credor diligencia, indica um bem e diligenciou, indica um bem no último dia do prazo, por exemplo, o juiz vai se alongar nesta análise, superando o prazo de 5 anos ou de 1+5. Deve, portanto, o juiz, no STJ, deve o juiz apreciar e determinar
Então, a causa de interrupção vai retroagir aquele requerimento frutífero que o credor apresentou. A questão que o servidor me trouxe é a seguinte: olha, por quanto tempo permanece essa pendência do requerimento até a avaliação do juiz? O juiz pode levar anos para decidir essa providência frutífera, ele pode se alongar, pode eventualmente ocorrer um prazo prescricional após, né, a formulação desse requerimento. Haveria a possibilidade da ocorrência de prescrição nesse interregno entre a apresentação do requerimento até a apreciação do juiz. Acho que foi o Matheus que apresentou esse problema. Eu pedi até um tempo para responder. Tive que pensar. E aí eu vou recordar, e está no meu livro também, e não tem livro nenhum, não tem lugar nenhum, mas eu recorri à teoria geral da prescrição para formular o juízo de que, um juízo doutrinário, de que a prescrição ela corre contra o credor e sempre é um benefício para o devedor. A prescrição ela não corre contra o judiciário, ela corre contra o credor. É o credor que diz, que depara com a lei está lhe dizendo: você tem 5 anos para ou conseguir a interrupção deste prazo, né, e a prescrição tributária pode ser sucessivamente interrompida, né, é um benefício que o credor tem. Você tem esse prazo de 5 anos, é isso que o sistema está dizendo para o credor. Você tem 5 anos, ou busque o pagamento deste crédito, ou busque a interrupção deste prazo. Pode, por exemplo, aviar um protesto judicial para fins de interromper o prazo prescricional. O sistema normativo olha para o credor e diz: tu tens 5 anos. Não me venha com mais de 5 anos, porque eu preciso tutelar o nosso devedor. Afinal de contas, ninguém merece ficar com uma pendência ad eternum, né, desta cobrança. Mas é uma prescrição que corre contra o credor, não corre contra o judiciário. Não é o judiciário que é afetado pela prescrição, muito embora esta súmula 106 do STJ diga que a demora na citação, que essa súmula foi cunhada pensando no 219 do Código de 73, o tempo consumido desde o ajuizamento até a efetivação da citação, não corre contra o credor, não pode prejudicar o credor. O tempo consumido pelo congestionamento do juiz, a demora na avaliação, a distribuição, os papéis vão para cá, vão para lá, às vezes isso se alongava, né? E esta demora consumida, esse tempo esgotado, né, desde a citação, desde a distribuição até a manifestação do juiz, não pode prejudicar o credor. Eu considero isso equivocado, muito embora uma jurisprudência que já vinha desde o TFR, já uma orientação bastante antiga que o STJ abraçou e renovou perante a nossa atual Constituição, mas a prescrição ela não corre contra o judiciário, ela corre contra o credor. Então, eu não acredito que haveria a responsabilização do judiciário nesta demora, né? O STJ não debruçou com relação a este aspecto, em particular não veio a minúcias com relação a este aspecto, mas eu arrisco a dizer que não haveria prescrição nessa situação, observadas estas orientações que o STJ deixou neste repetitivo, neste 1.340.553. E por fim, uma pincelada dentre as questões que eu separei para esgotar. Eu nunca consigo entrar no tempo limite que eu me estabeleço, mas para dar uma pincelada e não deixar nada de fora das perguntas que me chegaram: como o executado pode se defender da prescrição com relação à execução fiscal já extinta, já atingida pela prescrição? Bom, eu sempre digo, olha, a primeira via que o executado pode se valer é da exceção de pré-executividade, porque no final de contas o juiz pode reconhecer a prescrição de ofício. Se o juiz pode, o executado também pode salientar ao próprio julgador a ocorrência desta causa extintiva do crédito tributário. Aqui nós temos essa nuance do crédito tributário, ele já é ele próprio extinto pela prescrição, não é uma extinção da pretensão como ocorre lá no direito privado. O próprio crédito é extinto, uma cobrança de um crédito já extinto seria uma cobrança até mesmo ilegal. No crédito privado, quem paga um crédito prescrito paga um crédito bem, paga bem.
não tem direito à repetição. No tributário, quem paga um crédito prescrito tem direito à repetição. Além disso, Ana Maria pergunta, vai ficar salva? Sim, vai ficar salva aqui, como sempre, no nosso IGTV. E além da exceção de pré-executividade, que é a primeira ferramenta que ele pode se valer, eventualmente embargos através de penhora, os embargos pressupõem a garantia da execução fiscal, também é uma via de defesa. A própria ação ordinária destituída de garantia, né, independentemente de garantia, está superado o artigo 38 da Lei das Execuções, a ação ordinária também é um ferramental que o contribuinte pode se valer para obter o reconhecimento da prescrição, além da via administrativa, o artigo portaria 33 da PGFN, agora não me lembro o número do artigo 13 talvez, teria que dar uma olhadinha, para não me alongar, vou remeter para vocês procurarem. A prescrição também pode ser um fundamento para se obter a revisão do crédito inscrito em dívida ativa. Teriam ainda outras situações de menor incidência na prática, mas a exceção de pré-executividade, os embargos de devedor mediante penhora, uma ação ordinária e também a provocação na via administrativa perante o órgão fazendário, a procuradoria, que é normalmente quem cuida da dívida ativa em outras instâncias, em outros entes da nossa federação, pode ser diferente, pode ser a Secretaria da Fazenda, pode ser uma outra secretaria, pode ser a Procuradoria do Estado, enfim, quem cuida da dívida ativa, mas o órgão também pode avaliar a eventual ocorrência da prescrição, porque é uma causa de extinção do próprio crédito tributário. Meus amigos, eu venci a minha relação de dúvidas que me chegaram para esta live, já extrapolei do meu horário, a minha voz já começou a falhar. Queria perguntar se mais alguém tem alguma outra dúvida. As que me apareceram aqui eu fui respondendo. Mais alguém tem alguma outra dúvida? Se não tivermos, queridos, vou tomar um golinho d'água, senão a voz falha. Se não tivermos, eu queria oferecer o ombro amigo aqui do Execução Fiscal em Curso. O direct está sempre disponível para compartilhar dúvidas, impressões, né? Algumas inquietações que vocês possam ter podem ser suscitados aqui no direct, né? Ou em comentários aqui ao nosso IGTV. E vou deixar aqui uma opção, uma escolha. Eu imaginei uma outra pauta para uma outra live, que esse assunto realmente é inesgotável. Prescrição de anuidades profissionais, conselhos profissionais, contribuições para a Ordem dos Advogados do Brasil ou prescrição das contribuições para o FGTS. São duas temáticas bem interessantes para tratarmos em nova oportunidade. Podemos usar outras petições de execução fiscal? Sim, podemos. A exceção de pré-executividade é uma petição qualificada, né? Mas outras petições também poderiam. Na verdade, bastaria quase dizer está prescrito, né? em duas palavras, mas é mais pertinente fundamentar de uma forma mais produtiva, salientando os marcos e trazendo todos os esclarecimentos, né? Através de uma exceção de pré-executividade seria mais salutar, mais produtivo, facilitando a vida do julgador. Então, obrigado aqui, Carolina, obrigado, ótima aula, legal, fico feliz. E tem pedido de revisão da dívida inscrita e contar escrito. Como eu comentei, é possível sim a revisão administrativa. Meus amigos, eu queria deixar aqui um forte abraço, um obrigado aí a todos que participaram, que estiveram conosco aqui na nossa live, que mandaram as suas dúvidas. Espero que eu tenha atendido todas elas. E qualquer outra questão como eu coloquei, podem compartilhar aqui e terei a maior satisfação em atendê-las em outras ocasiões, certo, pessoal? Fica aí a minha sugestão, ou contribuições profissionais ou contribuições ao FGTS como pautas possíveis para a nova rodada de conversas. E quem quiser, se inscreve lá no feed, na bio, que tem o link para as nossas 3 primeiras aulas, certo, pessoal? Por hoje é só, portanto, muito obrigado quem acompanhou e um forte abraço, até a próxima, certo? Valeu, abraço!